Olá, meus alunos, mais uma aula remota, né? Vamos lá. Nós vamos continuar com a Revolução Francesa, que nós já estudamos já 2 aulas sobre isso, você está lembrado, né? A primeira foi o Antigo Regime, o início da Revolução. O segundo foi o momento da queda da Bastilha, né? Que foi o ponto principal do início da revolta. E agora nós vamos ver o final dessa revolta. Qual o resultado com a queda da Bastilha? O que aconteceu? Será que a França realmente passou a ter uma Constituição? Todo mundo começou a ter direito? Ou só a nobreza e o clero levou vantagem nesse negócio? Então é o que vamos ver agora, concluindo a Revolução Francesa, tá bom? Olha, com a chegada da notícia da queda da Bastilha no interior, né, espalhou-se logo que aquele presídio que o rei Luís XVI mantinha os seus desafetos foi destruído, foi incendiado. Os camponeses passaram a invadir castelo e pôr fogo nos registros de suas dívidas e nos documentos envolvendo cobrança de impostos. Eles saíram lá queimando tudo, tá? Pressionada pelo avanço da Revolução, o que aconteceu? Na cidade e no campo, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza, pondo fim, não é, ao que restava do feudalismo na França. No dia 26 de agosto de 1789, o ano em que aconteceu a Revolução, tá? A Assembleia aprovou, certo, um documento que se chamou Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecendo o direito de todos à liberdade, à segurança, à propriedade e à igualdade perante a lei e a resistir a qualquer tipo de opressão. Veja o que a Revolução Francesa trouxe, viu? Porque antes quem tinha direito era a nobreza e o clero. Os outros não tinham direito. Aquele terceiro estado sofria, né? E agora esse documento trouxe liberdade e direitos a todos os franceses, ok? Logo depois, um documento aprovado pela Assembleia, tá? Confiscou os bens da igreja. A igreja tinha muitos bens, a igreja tinha muitas terras, foi tudo confiscado, certo? Foi tirado da igreja, tá bom? Os membros do alto clero reagiram ao documento, claro que iam reagir, né? Perdendo terra, perdendo valores, e fugiram da França, acompanhados pelos nobres, outra classe que também se levava vantagem em cima dos pobres, né? Certo? E levaram dinheiro e joia com eles. O que puderam levar, eles levaram com eles, tá? No exterior, começaram a organizar um exército para voltar e impedir o avanço da Revolução, certo? Aí, nessa mesma Revolução Francesa, foi criada a monarquia constitucional. O que é a monarquia constitucional? Em 1791, a Assembleia Nacional aprovou uma Constituição. Esse era o maior desejo dos franceses, que tivesse uma Constituição que desse direitos e deveres a todo mundo, e não somente direitos à nobreza e ao clero, né? Essa Constituição incorporou a perda de privilégios do clero e da nobreza. Olha que coisa boa, né? Limitou o poder do rei, instituindo uma monarquia constitucional. O que era a monarquia constitucional? O rei não tinha mais poder de fazer e aprovar leis. Como antes, ele fazia e aprovava a lei do jeito que queria, ninguém podia ser contra. Então a monarquia constitucional foi um ato da Constituição proibindo o rei de ter poder de fazer e aprovar leis. Isso tirou muito do poder do rei Luís XVI, tá certo? Com isso, chegava ao fim a monarquia absolutista na França. Aquela monarquia que só ele mandava, só ele dizia, só ele fazia, e fazia o que queria, e quem fosse contra ele botava preso na Bastilha, ele não aceitava de maneira nenhuma. Então a Constituição tirou isso dele. A Constituição, claro, desagradou o rei da França, lógico, ele perdendo os direitos dele. Então ele se aliou aos reis da Áustria e da Prússia, uma antiga parte do território alemão, certo? E também a nobreza se juntou a ele e o alto clero, claro. Todos os que perderam os direitos se juntaram, né? E uma parte da nobreza e alto clero foi junto com ele,
certo? Indignada com a perda dos privilégios. Aliados, essas forças montaram um exército e invadiram a França. Olha o que eles fizeram. O rei Luís XVI, o clero, que havia perdido seus direitos lá, a nobreza e mais os reis da Áustria e da Prússia se juntaram para formar um exército, invadir a França e tomar o poder novamente. A Assembleia Francesa, sabendo disso, fez o quê? Declarou a pátria em perigo. A França está em perigo. E o povo pegou as armas para defender seu país. Então o povo se juntou com a Assembleia do país e aí lutaram contra o rei e o seu exército, e o exército do rei foi derrotado e o rei Luís XVI foi preso. E depois ele foi morto também, certo? Populares se juntaram ao exército francês, que com isso ganhou forças para vencer os estrangeiros na chamada Batalha de Valmy. Essa foi a batalha que aconteceu entre o rei Luís XVI e seus aliados e o povo francês, tá? Em 20 de setembro de 1792, ok? Aí nós vemos agora a reunião da Convenção Nacional. A Convenção Nacional reunia todos os partidos e deputados da França para formalizar o novo momento que a França iria viver. Logo após essa vitória contra a monarquia, elegeu-se às pressas uma Convenção Nacional na França. Isto é, uma assembleia encarregada de elaborar uma nova Constituição para o povo francês. Tá? Os membros da Convenção foram eleitos pelo voto universal masculino, porque nesse tempo só o homem podia votar, a mulher não podia. E não mais pelo voto baseado na renda do cidadão. Porque na época do rei Luís XVI só votavam os ricos, os que tinham dinheiro, o pobre não tinha direito a voto. E aí eles votavam o que eles queriam. Já nesse tempo, todos os homens podiam votar, tanto os ricos quanto os pobres. E realmente a coisa ficou bem melhor, né? A primeira atitude da convenção foi abolir a monarquia e proclamar a república na França. Primeiro ato da Constituição, ok? E aí o que aconteceu? Aqui nós temos um quadro dos deputados que formaram essa Assembleia Nacional Constituinte, ok? Foram cerca de 750 deputados, divididos desse grupo aqui, ó. Tinham os deputados girondinos. Esses girondinos representavam a alta e média burguesia, banqueiros, armadores, indústria, comerciantes, defendiam o voto censitário. O que era o voto censitário está aqui, ó. Voto baseado na renda. No caso da França, daquela época, só os proprietários pagantes de impostos podiam votar. Eles defendiam esse voto censitário, mas não foi isso que aconteceu. Todos os cidadãos masculinos podiam votar, certo? Já o segundo grupo de deputados eram os jacobinos. Representavam a pequena burguesia, profissionais liberais, como advogados, médicos, funcionário público e lojista. Defendiam um governo central forte, voto universal, a participação popular do processo revolucionário. Eram liderados por deputados eleitos por Paris, como Robespierre. Tinha os Cordeliers, defendiam propostas radicais como o fim da propriedade privada, reforma agrária. Eram liderados por Marat e Danton. Então, esse grupo aqui também era influente. E tinha a planície, certo? Os deputados da planície, compostos por deputados que agiam conforme seus interesses imediatos, ora apoiando os girondinos, ora apoiando os jacobinos, certo? E sentavam-se no centro da convenção. Agora um detalhe importante aqui embaixo, ó. Os girondinos e jacobinos eram os dois mais influentes grupos dos deputados na França. Os girondinos sentavam à direita da mesa diretora da Assembleia, por isso ficaram conhecidos como grupo de direita. Já os jacobinos sentavam-se à esquerda, por isso tornaram-se conhecidos como grupo de esquerda. Hoje que a gente vê esquerda, direita, falando da política, teve início nisso aqui, ó. Interessante. E, finalmente, encerrando, porque a Revolução Francesa, ela culminou com uma constituição para o país e tornou a França uma república e acabou com o governo absolutista dos reis franceses, com o então rei Luís XVI, tá bom? Concluindo o exercício de fixação, o que a Assembleia Nacional Constituinte fez ao saber do avanço da Revolução?
Que direitos foram conquistados com a Revolução? O que significava a monarquia constitucional? Qual a primeira atitude da Convenção Nacional? Quais os nomes dos grupos políticos que participaram da Convenção Nacional? Só o nome dos grupos, não é? E não aqueles detalhes de quem faziam parte do grupo, só o nome dos grupos lá que formavam os deputados, ok? Então, até a próxima aula, nos vemos na próxima semana. Até mais.